Hoje, boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos dar a continuidade ao PEC. E é muito importante essa nossa iniciativa, né, essa iniciativa da Sociedade Mineira de Coloproctologia para manutenção da saúde intelectual dos nossos residentes. E hoje a nossa PEC vai ser, a responsabilidade é do IPSENG. E nós vamos ter hoje aqui a doutora Raquel Nogueira, que é residente do 2º ano de coloproctologia do Hospital Israel Pinheiro, o IPSENG, que ela vai apresentar o caso clínico, e doutora Priscila Cardoso, que é mestre pelo Departamento de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG, coloproctologista dos hospitais IPSENG, Santa Rita, em Contagem, Vila da Serra e Life Center, e membro da equipe de cirurgia do HPM-MG. Então, o tema hoje é um tema o tema é endometriose, é um tema bastante espinhoso, e eu tenho certeza que nós vamos terminar essa PEC com bastante coisa interessante e bastante conhecimento que elas vão dividir conosco. Então, por favor, Raquel, pode iniciar. Boa noite a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me avisam quando der aparecer para vocês. Só ponha no modo apresentação. Deu certinho aí? Deu sim. Então, boa noite. Meu nome é Raquel, eu sou residente do 2º ano de coloproctologia pelo Hospital do IPSENG, que é o Instituto da Previdência, e vou apresentar um caso clínico de endometriose de uma paciente que eu acompanhei conjuntamente ao Dr. Bruno Juste. A paciente ACL, mulher, 40 anos, foi na primeira consulta do consultório em junho de 2020 e era uma paciente que chegou na consulta com uma queixa de dor abdominal, periumbilical, uma dor pélvica constante já há mais tempo, e um relato de sangramento vaginal, apesar de esterectomia total. Ela não queixava de dispareunia, mas falava que durante a relação sexual ocorria sangramento ocasional. Essa paciente, ela tinha um relato de esterectomia 4 anos antes dessa consulta, na época ela acompanhava com o colega da ginecologia, foi optado por esterectomia para ela por dor abdominal e sangramento, sendo que na época ela teve um diagnóstico de miomatose uterina mesmo. E aí foi feita essa esterectomia, ela continuou tendo dor, e aí veio na consulta em junho. Ela não tinha nenhuma comorbidade, não fazia uso de medicações, nem tinha alergia, mas ela teve 4 episódios prévios de trombose nesses últimos 4 anos, tanto TBP quanto TEP, enquanto fazia uso de anticoncepcional, desde o DIU, que ela usava Mirena, o anticoncepcional combinado, até o último que ela usou, que foi o Alurene, que era só um progestágeno. Ela teve um novo episódio de trombose mesmo e uso só dessa medicação. Foi feito o acompanhamento com hematologista, investigação, não descobriram uma causa para todos esses episódios de trombose dela. E aí esse hematologista, a princípio, contraindicou o uso de qualquer anticoncepcional para ela. De cirurgia prévia, ela tinha essa esterectomia, tinha uma abdominoplastia, era uma paciente que não tinha filhos, nunca tinha gestado, não tinha nenhum desejo de engravidar, isso era muito claro para ela, e ela já veio na consulta com alguns exames. Um ultrassom transvaginal que veio sem alterações significativas, só um status pós-esterectomia e com mínima quantidade de líquido livre em pelve. Ela também já tinha trago uma ressonância de pelve, que foi pedida por outro colega, que tinha o status, né, de pós-esterectomia, os ovários aparentemente normais, e nessa ressonância ela já veio com o achado de uma formação irregular ali perto da cúpula vaginal, principalmente lateral esquerda, que não foi mensurada e que tinha uma relação com o terço médio do sigmoide. Também tinha uma aparente filtração da camada muscular, não tinha nenhum sinal de obstrução, e na ressonância já sugeria que era um achado que poderia estar relacionado à endometriose. Nessa imagem ao lado, vou colocar meu cursor aqui, a gente vê que tem uma área, né, de hipossinal aqui próxima à cúpula vaginal, que faz a gente pensar em endometrioma.
E essa ressonância também veio com espessamento parietal irregular, envolvendo a parede ali do terço proximal do sigmoide. Não viu sinais de obstrução, mas também sugeriu um implante de endometriose. Então, a gente vê aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, até assinalado aqui um pouco de verde pelo radiologista, uma lesão sugestiva e mínima quantidade de líquido livre na escavação pélvica. No exame físico, o exame proctológico, a paciente tinha alguns plicomas, umas hemorroidas pequenas, um toque retal sem alteração, a retossigmoidoscopia rígida até 15 centímetros também sem alterações. Como conduta, foi solicitada a colonoscopia, foi encaminhado ao ginecologista assistente que auxilia a equipe e orientado um retorno após exames e consulta com o ginecologista. Ela retornou em agosto desse ano, mantendo essas queixas de dor, de sangramento vaginal. Foi na consulta com o ginecologista e considerando ali a parte multidisciplinar, com o hematologista, com todo mundo, ele realmente achou que a princípio não tinha possibilidade dela fazer um tratamento hormonal, considerando todo o histórico dela que a gente já conversou, e ela trouxe os exames solicitados. Então, foi feita a colonoscopia, foi uma colonoscopia completa, com preparo adequado, e bem ali no osteopendicular já foi visto um abaulamento, uma alteração que, junto com o quadro clínico da paciente, fez a gente pensar em endometriose infiltrativa profunda ali. A gente vê aqui de novo, próximo ao osteopendicular, né, esse abaulamento, essa alteração do pregueamento. E além disso, ela tinha imagens no sigmoide desse abaulamento também aqui extrínseco, com essa alteração um pouco do preguiado aqui, mas essa imagem aqui é que está melhor, a gente vê aqui que a mucosa está um pouco mais opaca, né? A rugosidade aqui acima desse abaulamento, e esse abaulamento extrínseco, que na subida do aparelho é um ponto mais fixo também, que fez a gente pensar em endometriose infiltrativa profunda mesmo nesses locais. Ela fez outra ultrassom transvaginal por outro colega, esse ultrassom que foi feito pelo Dr. Carneiro, e que viu um nódulo infiltrativo na cúpula vaginal à direita, em trajeto do ligamento útero-sacro, sugerindo endometriose, além de 4 nodulações intestinais no sigmoide e reto-sigmoide, também sugerindo endometriose, sem comprometimento de mucosa. Aqui algumas imagens do ultrassom dessa paciente, que a gente vê o nódulo sinalizado aqui pelo ultrassonografista, né? Esse daqui no reto sigmoide, esses daqui no sigmoide, e aqui a cúpula vaginal. E ele também descreveu uma possível infiltração endometriótica na parede do cerco, mas que estava difícil de ver, porque pela abdominoplastia ela tinha uma fibrose ali hipogastro, né? E ele achou mais difícil de avaliar o ultrassom dela, mas já com esses achados. Considerando todos esses achados, a história do paciente foi optado por tratamento cirúrgico, depois de conversar com a paciente sobre as opções. Foi orientada a ela tanto quanto a doença, quanto as propostas de tratamento cirúrgico, os riscos do procedimento e do termo de consentimento livre esclarecido. No tratamento cirúrgico, foi feita uma cirurgia minimal invasiva, no inventário laparoscópico a paciente não tinha útero, os ovários tinham aderências com o cólon e a parede pélvica. Ela tinha um pouco de tuba ainda à direita, que estava aderida ao ligamento redondo, tinha vários focos peritoneais de endometriose em pelve, tinha um nódulo endometriótico no ligamento útero-sacro esquerdo e septo reto vaginal, um nódulo em ligamento útero-sacro direito aderido ao reto e 3 lesões endometrióticas no sigmoide, uma maior no seco, com envolvimento do apêndice. Que eu vou passar bem rapidinho, mas só para vocês terem uma ideia, esse daqui é o vídeo da cirurgia dela, com o inventário da cavidade. Então, a gente vê aqui em fossa ilíaca direita alguns focos endometrióticos, né, na parede. Aqui já é a imagem da pelve, a gente puxando o sigmoide em direção à câmera, né? A gente vê que perto de onde está a pinça, a gente vê um foco de endometriose aqui no sigmoide, nessa região.
E aqui já é a imagem do seco e do apêndice dela, que é o ilho terminal. A gente vê que a pinça tem até uma dificuldade de manipular pela fibrose mesmo da região, que onde a pinça está segurando é o apêndice dela, ela tinha aquele apêndice em J, né, encajado, aí o foco da lesão endometriótica ia cometendo tanto seco, apêndice, uma fibrose mais importante, até ali bem próximo da válvula iliocecal. De tratamento cirúrgico, então, foi feita a lise da aderência do ovário com a parede pélvica e a oophorectomia bilateral. Foi optado pelo ginecologista já fazer essa salpingectomia direita. Foi identificado os ureteres bilateralmente, assim como o plexo hipogástrico inferior, e separado, né, isolado essas estruturas. Foi feita a peritonectomia pélvica com essa ressecção desses endometriomas pélvicos nas áreas que tinha mesmo as lesões. Foi dissecado tanto os nódulos do septo vaginal quanto dos ligamentos, e feito tanto o fechamento da cúpula vaginal quanto a fixação desses ligamentos a ela. O nódulo que estava aderido ao reto foi possível fazer ressecção do mesmo por técnica de shaving mesmo, ali laparoscópica, e posteriormente o reforço da parede retal. Após essas abordagens, ficaram 3 lesões remanescentes na parede anterior do sigmoide e a lesão volumosa no seco. Foi discutido com a equipe cirúrgica no momento e foi optado por fazer o tratamento das lesões pela incisão de retirada de peça cirúrgica, que ia ter que fazer para retirar o cólon direito por causa dessa fibrose. Então, foi feito 3 pontos de reparos laparoscópicos mesmo nas lesões do sigmoide para facilitar ali na hora de tracionar. E feito uma pequena laparotomia com incisão transversa ali em fossa ilíaca direita. Foi soltado o cólon direito ali já laparoscópico. E aí, depois dessa laparotomia, a gente exteriorizou o cólon direito pela incisão, fez uma iliocolectomia direita ali mais curta, com uma anastomose iliocolônica grampeada, e pela mesma incisão exteriorizou os segmentos de sigmoide e fez a ressecção das lesões em disco manual mesmo, extracorpóreo. Essa é uma paciente que no pós-operatório, ela já iniciou desde o início com uma queixa de dor abdominal mais importante, desde a madrugada da cirurgia, sim, mas com exame físico tranquilo inicialmente. No primeiro DPO, ela foi liberada dieta líquida, foi retirada a sonda vesical de demora, ela mantinha uma queixa de dor abdominal significativa, com uma necessidade de analgesia contínua, um pouco diferente do que a gente vê habitualmente. Essa dor ela manteve no segundo DPO, os exames laboratoriais dela, o PCR já veio em queda, estava 165 no primeiro, 80 no segundo DPO, e não tinha leucocitose. Mas ela fez um pico subfebril de 37,6, estava com uma dor abdominal mais persistente, foi optado por fazer uma TC de abdômen e pelve. Essa TC veio sem alterações significativas, um pneumo residual normal, pequena quantidade de líquido livre, alterações compatíveis com cirurgia recente mesmo, um pequeno foco gasoso no lumen vesical, que foi indagado manipulação recente, e ela tinha uns nódulos hepáticos nessa TC, que eles não determinaram ao método, sugeriram ultrassom, mas que vieram sugestivos de adenomas. Depois do contraste da TC, ela no terceiro DPO melhorou a dor, falou que o intestino funcionou, melhorou as queixas, foi progredida a dieta para branda, não precisou mais de medicação, no mesmo dia foi retirado acesso venoso periférico. No quarto DPO ela estava muito bem e foi optado por alta. O primeiro retorno ambulatorial dela, ela já voltou precocemente sem queixa significativa. O anátomo veio todas as amostras com focos de endometriose, no total dos 10 frascos, o exame físico bem tranquilo. De conduta foi feitas as orientações habituais de pós-operatório, foi prescrito trimebutina, encaminhado para segmento pós-operatório também com o ginecologista, né? Encaminhado para o gastro para investigação desses nódulos hepáticos. Ela retornou novamente na semana passada, muito bem, clinicamente, sem queixa, sem dor abdominal. Esse é o caso que eu tinha para apresentar.
quando a gente pensa em endometriose, né, a gente pensa que o caminho é longo, né, mas eu acho que vale a pena se a gente apreciar a caminhada. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigada pela atenção. Quero agradecer e parabenizar a doutora Raquel pela apresentação desse caso bastante difícil, né? Mas muito bem conduzido. E hoje, que eu tenho uma tarefa árdua, que é de substituir a doutora Cântia, eu espero não decepcioná-la. Eu queria saber, antes de passar a palavra para a doutora Priscila, se o doutor Bruno, que era o preceptor desse caso, ele gostaria de fazer uma consideração. Quer falar alguma coisa, Bruno, desse caso? Esse caso foi muito interessante porque era um caso difícil de decidir, muito mais pelo número de lesões e a nossa tentativa de ser o mais conservador possível. A gente tem tido uma experiência muito boa em fazer ressecções em disco múltiplas, muitas vezes até extramucosa, então a gente faz, mesmo que ela esteja invadindo a musculatura, a gente consegue retirar e deixar só a mucosa e depois fazer anastomose manual. E a gente foi muito questionada a questão em relação ao sigmoide, que ela tinha 2 lesões que tinham mais ou menos em torno de 30 centímetros. Então, antigamente, se a gente tomasse por base as cirurgias que a gente fazia antigamente, a gente faria uma sigmoidectomia e estava tudo resolvido. Mas essas pacientes, a gente observa que quando você faz uma ressecção segmentar, a gente tem tido uma piora da qualidade de vida, pelo menos precoce, depois, a longo prazo, até que não é tanto, principalmente a anastomose mais alta. E ela tinha uma peculiaridade que era a lesão do seco dela não permitia que a gente fizesse uma ressecção, uma tiflectomia, né? A gente teve que incluir ali o ilho terminal. Então, assim, foi um pós-operatório que eu fiquei muito estressado, porque era um paciente com muita dor, uma dor desproporcional ao quadro de cirurgia minimamente invasiva. A incisão que nós fizemos foi uma incisão de 4 centímetros, ali onde estava o trocarte de 12 milímetros. Então, assim, não tinha motivo para ter tanta dor. E enquanto ela não fez o contraste oral, e eu acho que o contraste oral resolveu o ilho dela, ela não melhorou. Então, assim, eu acho que é um caso que eu levo para mim que quanto mais quanto mais conservador você é com o intestino, mesmo que você tenha mais anastomose, são pacientes bem nutridas, são pacientes que evoluem muito bem. Então, assim, agora, em termos de pós-operatório, ela chega lá no consultório, ela não tem nenhum sintoma intestinal. A Raquel até me questionou a questão da trimebutina. Eu gosto muito de deixar a trimebutina nos primeiros, pelo menos um mês depois da cirurgia. Eu acho que os pacientes, eles sempre têm algum componente de síndrome do intestino irritável, então isso aí dá um alívio para eles muito bom. Mas, graças a Deus, assim, eu acho que todas as amostras dela de anatomia patológica vieram positivas. Então, realmente, eu acho que tinha que ter sido feita todas as ressecções. Mas, e como é que você... eu acho que foi muito bem apresentado. Oi? Como é que você faz o acompanhamento dela agora? Não, geralmente, quem faz o acompanhamento mais é o pessoal da ginecologia, e eu faço um acompanhamento a cada 6 meses no primeiro ano. Né? A gente faz um retorno precoce com 10 dias, depois um com 1 mês, depois 2 meses, então 3 meses no pós-operatório, e aí a gente passa a fazer de 6 em 6 meses até completar 1 ano, e depois, se necessário, de acordo com a idade, mas aí mais direcionado com a queixa da paciente. Mas eu tenho o Luiz Fernando, que você conhece, Neves Ribeiro, ele acompanha todos os pacientes. Então, aí é bom que a gente tenha um contato muito próximo. Ele continua fazendo o acompanhamento ginecológico delas, e qualquer sinal de doença intestinal, ele me pede uma avaliação, a gente faz um controle. Mas, graças a Deus, o pós-operatório nosso de acompanhamento dessas pacientes tem sido muito bom. A gente tem tido um retorno muito bom e, graças a Deus, um índice de recorrência muito baixo. Que bom. E tem uma experiência muito grande, né? O grupo de vocês, você, Thaís, a Luciana e todo, Marcelo, vocês têm uma experiência muito grande em endometriose, que facilita também muito essa condução tão boa do caso, né? Isso já ajuda muito. Ainda mais endometriose, que é uma doença que frequentemente a gente tem surpresas, né? A gente faz o estadiamento todo, mas eu falo sempre com o paciente, olha, a decisão vai ser durante a cirurgia. Principalmente essas endometrioses em placa, né? E quando a gente vai liberando as fibroses,
a gente vê que o acometimento intestinal às vezes é muito maior, então o paciente se programa para um disco, para uma ressecção menor, e a gente acaba encontrando doenças graves, né, na pelve. Uhum. Então, vamos aproveitar essa sua fala para já introduzir a doutora Priscila, que vai falar sobre cirurgia da endometriose, visão do coloproctologista. E depois a gente pode fazer a discussão, e eu queria que todo mundo que tivesse alguma pergunta, que mandasse, não é isso, Bruno, para o chat, as perguntas, para que a gente possa fazer essa discussão calorosa aí no final, acalorada, porque eu acho que tem muita coisa, muita dúvida, e a gente tem que aproveitar que tem gente muito boa aqui para responder a gente, tirar nossas dúvidas. Não, tem, então, o pessoal não pode ficar acanhado, não. Não, exatamente, não fiquem acanhados, estamos em casa. Priscila, a brilhante aí para nós. Boa noite a todos, meu nome é Priscila Cardoso, né? Eu sou coloproctologista lá do serviço do IPSENG. Eu ingressei no serviço em 2018 e a doutora Sinara pediu para falar endometriose para o PEC, para os residentes nessa reunião que tem mensal. E como é um tema muito amplo, a gente tem que restringir mais a nossa área mesmo, como proctologista, apesar de a gente perceber que, como a gente tem um problema de conciliar cirurgiões ginecológicos que entendem de videolaparoscopia e que querem tratar endometriose com os nossos pacientes que têm endometriose com acometimento intestinal em muitos serviços. Lógico que a gente tem serviços já bem renomados, que já tem esse coleguismo, já conseguem ter essa equipe multidisciplinar, mas a gente sabe que tem várias estruturas em Belo Horizonte, mesmo dentro da capital, que ainda não conseguem ter essa conciliação entre as equipes, né? Então, eu quis trazer uma visão mais ampla, principalmente para a gente que ainda não tem tanta experiência, os residentes que estão ainda para formar. Então, para entender a gravidade da doença, mesmo sendo uma doença benigna. Na segunda-feira, a gente já teve uma introdução do motivo, né, as teorias de surgimento da endometriose, que são glândulas estromais localizadas ectopicamente à cavidade uterina, principalmente no peritônio pélvico, ovário, septo retrovaginal, mas a gente tem relatos também no tecido pulmonar, no diafragma, em outras regiões fora da cavidade pélvica. A endometriose profunda, ela é dita quando ela acomete, ela infiltra mais do que 5 milímetros da superfície peritoneal, ou envolve estruturas ou distorção de intestino, bexiga, ureter, por esse endometrioma. Então, quanto à propedêutica, eu não vou ficar me atentando à questão hormonal, tudo que isso aí tem que ser mais com ginecologista, senão a gente não consegue focar na nossa parte aqui. A propedêutica, a gente sabe que tem relatos de dosagem de CA 125, mas eles não têm sensibilidade e especificidade adequada, não tem valor algum. A colonoscopia a gente continua solicitando, porque, como foi dito segunda-feira, além do diagnóstico diferencial com doença inflamatória intestinal em pacientes com dores abdominais crônicas, também com lesões neoplásicas, mas a gente consegue ver, em alguns casos, lesões infiltrativas extraintestinais, de acometimento extraintestinal para a mucosa, que não definem muito bem que é endometriose, que é um foco endometriótico, e muitas vezes a biópsia não consegue definir o diagnóstico, né? Quanto ao exame imaginológico, a gente começa com ultrassom endovaginal, ele tem uma ótima especificidade, principalmente em mãos treinadas, para endometriose de ovário, apesar de não conseguir detectar implantes endometriais focais extra-ovarianos ou extra-pélvicos, né? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver um ovário direito com uma lesão cística com paredes finas, bem definidas, e o ovário esquerdo com um folículo de natureza funcional. Eu estou me atentando à questão de imagem para a gente, quando a gente pega o paciente, a gente ter uma noção da propedêutica que ele já chega, né? Aqui nesse ultrassom endovaginal, a gente consegue ver aqui que eles chamam de kiss over, né? Os ovários estão bem próximos e uma coleção, deixa eu ver se eu consigo usar o apontador aqui, uma coleção entre os ovários que mostra uma natureza hemorrágica desse endometrioma, né? E nesse artigo fala que durante o exame não houve mobilização desses ovários, eles estavam fixos.
Aí o ultrassom endorretal, ele tem sido usado também como uma ferramenta importante para avaliar a invasão de parede retal por implantes endometriais no fundo do saco de Douglas. E o ultrassonografista, ele consegue definir a porção de circunferência acometida, o grau de penetração e a distância da borda anal. Então, o ultrassom endorretal, ele tem sido considerado como uma boa ferramenta para o planejamento cirúrgico do proctologista e do ginecologista. A ressonância de pelve, como foi dito segunda-feira, ela hoje está muito bem, os radiologistas estão bem treinados com ela e consegue definir bem endometrioses profundas fora da região pélvica. Então, você consegue ver implantes subperitoneais, implantes que estão além da laparoscopia, que na visão laparoscópica a gente não consegue ver, e em meio às aderências. E, no entanto, esse guideline, em 2017, que está aqui na bibliografia, ele ainda fala que a ressonância ainda é segunda linha. Ele considera o ultrassom endovaginal como primeira linha para diagnóstico ainda de endometriose. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver um ultrassom de um lado e uma ressonância de outro, definindo a mesma lesão. Na imagem do ultrassom, demonstra uma formação nodular, contornos irregulares. Eu não vou usar o apontador, porque eu tive aquela dificuldade ali, com medo de sair de novo, mas vocês conseguem ver à esquerda essa imagem nodular e um acometimento da parede posterolateral direita da bexiga. E na imagem B, que é a ressonância, define também essa mesma nodulação acometendo a parede da bexiga. Então, a ressonância, ela consegue ver lesões extrapélvicas ou extrauterinas, extraovarianas melhor. Apesar do doutor Alexandre ter dito segunda-feira que a laparoscopia hoje, ele colocou até uma sinalização vermelha lá, que a laparoscopia não é usada hoje como diagnóstico para endometriose, a gente sabe que existem vários locais, tanto em Minas Gerais como até em Belo Horizonte, na Grande BH, que a gente não consegue definir bem para os exames de imagem. A gente pede uma ressonância, teria que ser uma ressonância específica para tal radiologista, porque a experiência dos radiologistas não é homogênea, e aí o paciente chega com uma ressonância mal definida, sem uma avaliação adequada de endometriose pélvica. Então, em vários centros, inclusive lá no Hospital Santa Rita que eu trabalho, usa muito a laparoscopia para definir dor pélvica crônica com provável diagnóstico de endometriose, até para mapear mesmo e definir qual o tratamento definitivo. E não precisa de biópsia. Normalmente, quando você faz a laparoscopia diagnóstica, a correlação visual do cirurgião com a histopatologia é muito alta, então você não precisa fazer biópsia. Isso aí pode ser questionado, aí depois a gente discute isso aí, né? Se vocês concordam ou acham que está proscrito mesmo. Não foi dito nas aulas de segunda-feira, por isso que eu estou achando que foi até interessante, que está um pouco diferente da minha aula, devido à complexidade da endometriose, sobre as classificações que existem para endometriose, classificações que são usadas durante o ato operatório, que auxiliam o cirurgião a documentar no prontuário, e classificações pré-operatórias que definem, que podem ajudar o cirurgião no planejamento cirúrgico. Então, essa classificação de 97, da American Society of Reproductive Medicine, ele é pós-operatório, é o que você visualiza na laparoscopia. Essa Indian Classification, ela é para endometriose profunda e ela pode ser usada baseada nas imagens pré-operatórias. E esse índice de fertilidade de endometriose. Mas nenhuma dessas classificações consegue definir realmente, correlacionar a intensidade da dor pélvica e o prognóstico, ou definir se tem a ver com o contexto da doença, como infertilidade. Nenhuma dessas classificações consegue realmente definir isso. Enquanto essas classificações não definem, não existe um algoritmo bem definido, a gente vai usando elas para documentar, tanto em prontuário, como essa, que vocês podem ver aí que eles conseguem, a partir da topografia, ovário, peritônio, pelo tamanho, se é superficial, se é profundo, se é só um filme ou se é uma aderência mais densa,
eles conseguem definir e estadiar em estágio 1, 2, 3 e 4, e definir isso em prontuário. Então, quando eu disse dessas classificações, essa ficou mais como se fosse uma classificação para documentação em prontuário. Essa outra classificação de índice, nos artigos, eles definem ela como uma boa classificação para pré-operatório, porque você pode utilizá-la a partir de ressonância, a partir de ultrassom. Então, você consegue mapear mais ou menos, é lógico que é igual o Bruno falou, quando você entra na laparoscopia, você pode achar outros implantes e tudo, e a profundidade pode não ser o que está definido na imagem, mas você consegue pelo menos definir mais ou menos o planejamento cirúrgico, uma endometriose mais profunda, se vai ter uma ressecção segmentar ou não. E outra classificação que não seria usada por nós, mas que talvez responderia um pouco a pergunta da doutora Luciana na segunda-feira, sobre a possibilidade de fertilidade com a laparoscopia, com a cirurgia. Então, esse índice de fertilidade na endometriose talvez traria, ele é simples, né, de definir, talvez traria uma resposta, um estadio dessa endometriose para definir o tratamento cirúrgico dessa mulher infértil. O tratamento clínico, ele é mais para o ginecologista mesmo, a gente tem que ter um conhecimento para não pegar um paciente cru, que foi primeiro na gente, e o paciente não tem nenhum tipo de tratamento adjuvante, pré-operatório, e também fica sem acompanhamento pós-operatório. Então, nós somos o secundário, o paciente é do ginecologista. E o tratamento clínico, ele tem como objetivo principal o controle da dor, e secundário como pré-operatório. Ele está a cargo do ginecologista, como eu disse, mas ele pode ser usado definitivo se o paciente está numa idade já para pré-menopausa, porque a gente sabe que 96% das dores, dos casos de dor pélvica, melhoram pós-menopausa. Então, no caso de analgésicos periféricos, anti-inflamatórios, progestáveis, poderiam ser usados como tratamento definitivo. Ou no tratamento pré-operatório, se você quer ter certeza de que aquela dor é a dor de endometriose, há uma proposta de um teste de supressão ovariana por 3 meses, ou com donazol, com inibidor de gonadotrofina, para ajudar a determinar se os implantes endometriais contribuem realmente para a dor daquele paciente. Então, a laparoscopia, ela é sempre a primeira escolha, deve ser escolhida em relação à laparotomia. A equipe é multidisciplinar, mas a gente tem dificuldade de encontrar ginecologistas com formação por vídeo e que têm interesse em endometriose. Eu estou falando dentro de Belo Horizonte, não é só porque tem grandes centros que fazem isso, eu estou falando de pequenos hospitais, a gente tem dificuldade de encontrar ginecologistas com formação de vídeo. E eu tenho visto em vários lugares que o cirurgião geral e o proctologista têm assumido o procedimento cirúrgico. Para isso, para a gente assumir, mesmo que não seja assim tão descarado, né? O ginecologista está lá com a gente, mas a gente está assumindo a cirurgia, a gente tem que ter um treinamento cirúrgico laparoscópico apropriado para endometriose, é diferente de neoplasia. E padronizar a cirurgia laparoscópica de forma adequada para evitar lesões iatrogênicas ou piora do status pélvico do paciente. A recomendação, o objetivo, então, é a eliminação das lesões e o reposicionamento funcional da anatomia pélvica. Principalmente, se o objetivo é fertilidade. E eles falam que esse reposicionamento funcional parece contribuir para a chance de concepção natural pós-operatória. E o registro detalhado e estadiamento dessa endometriose é importante. Tanto do ponto de vista de proteção jurídica, não ter esses questionamentos, né? E quanto para definir mesmo com a ajuda do ginecologista. Então, para o caloproctologista que acaba abordando quase que solitário esses casos, a gente tem que entender que tem 8 localizações principais, que é o ligamento redondo, a serose uterina, reflexão peritoneal vésico-uterina, bexiga, ligamento útero-sacro, região retrocervical, vagina, intestino e ureter. Então, é multidisciplinar.
mesmo que acaba que falta de treinamento dos colegas, é uma cirurgia multidisciplinar e não deve ser aventureira, não deve ser uma cirurgia aventureira. Então, assim, enfatizando a necessidade de um treinamento mesmo, de acompanhamento com alguma equipe que já está mais treinada, e para não piorar o quadro ou neuronal ou de dor, ou não resolver, simplesmente não fazer a ressecção adequada. No caso de acometimento intestinal, então tem 3 principais abordagens, que é o shave, excisão de disco, excisão segmentar do intestino e anastomose, que foi bem dito na segunda-feira. Essas opções variam de acordo com o tamanho e com a profundidade do acometimento do endometrioma. Priscila, mas enquanto você faz isso, não sei o que a Magda acha, podia passar a palavra para o Guilherme, para já fazer as considerações dele, para a gente Eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia. Pode fazer isso, porque aí já ganha um tempinho e depois pode ficar um tempinho mais. O tempo que seria das considerações já resolve de antemão. Guilherme, você quer falar alguma coisa? Já fazer suas considerações enquanto a Priscila resolve? Boa noite, pessoal. Parabenizar aí pelo caso do Bruno, né, que a Raquel apresentou, muito bem conduzido. E, Priscila, isso acontece mesmo nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, todo mundo está apanhando muito, então é difícil, né? Esse tanto de plataforma diferente. É uma pena que não fica chateada, não, que a aula foi brilhante, foi muito boa, né? E como foi comentado aí, foi a semana da endometriose. Segunda-feira nós tivemos uma excelente aula da sociedade, né, com a excelente moderação da doutora Luciana, que é do mesmo grupo do pessoal aí que vocês têm experiência maior, eu acredito, né, em endometriose. Endometriose é um assunto meio espinhoso, né? Primeiro que a gente, igual foi falado, a gente é meio coadjuvante, né? Que quem traz os casos, quem conduz mais é realmente o ginecologista, não são todos os casos que a gente chega a atuar como cirurgião. E falta realmente essa questão de uma equipe bem formada, o ginecologista que gosta do vídeo, igual a Priscila falou muito bem, que opere bem junto com a gente, né? A própria formação nossa, né? Na minha formação como residente, eu vi pouquíssimos casos de endometriose. Então, confesso que não é a minha especialidade, né? Já fiz alguns casos, mas não é nenhum assunto que, às vezes, né? Eu prefiro câncer, para ser sincero, mas é um assunto que é difícil, né? De você lidar. Então, a gente precisa realmente desse acompanhamento, de ter um ginecologista de referência, né? Para poder até esse tratamento, igual a Priscila falou que o cirurgião e o coloprocto assumem, mas a parte ginecológica não tem jeito, gente. Tem que ser conduzido pelo especialista, que é o ginecologista, né? Então, não adianta a gente querer, né, mexer nesse assunto e querer conduzir o caso inteiro, porque realmente não é muito, né, a nossa especialidade. A nossa parte é mais a parte do intestino. Não vou me delongar aqui também muito não, porque, né, por questão do horário. Então, só agradecer e parabenizar vocês pela apresentação. O pessoal do Felício Roxo, tem alguém do Roxo aí? O Paulo está aí para fazer a consideração ou não? Não? Eu vou deixar, Sinara, você por último, como você vai fechar mesmo por ser do Ipseng, eu quero que você faça suas considerações no final, para não nem ficar repetitivo. E eu queria dizer que eu concordo com o Guilherme, o grande problema que eu vejo, né, na endometriose é essa grande dificuldade, a dificuldade diagnóstica, porque realmente já foi falado, né, Priscila falou, dessa dificuldade que a gente tem de fazer, de mapear, né, com ultrassom, com outros exames adequadamente. As pessoas não fazem, não têm esses exames. Na maioria das vezes, você tem uma ou outra pessoa que consegue fazer isso de maneira adequada. E essa dificuldade também, mesmo em Belo Horizonte, de você ter uma equipe multidisciplinar adequada, que, na verdade, eu não sei nem se é a falta só de a questão laparoscópica, eu acho que é o gosto pela doença, pela parte do pessoal da ginecologia mesmo. Então, às vezes, realmente muito difícil da gente conduzir, e acaba que a gente conduz sozinho, mas, como o Guilherme acabou de dizer, é muito difícil. Tem nuances da ginecologia que a gente não consegue realmente, não vai conseguir fazer, não vai conseguir conduzir. Então, Priscila, você acha que você já conseguiu?
Quer tentar? Olha, não, eu acho que eu vou ter que deixar os vídeos mesmo para a Raquel apresentar, porque ela tem eles, foi ela que me cedeu a partir da Thaísa. E eu fiz um download para o celular, achando que isso ia resolver, e o celular não aceitou os vídeos, então não serviu, não. Mas Então então, continua com a aula. Oi? Continua com a aula, né? Eu Assim, vou continuar com a aula aqui, apesar dos vídeos serem os mais interessantes nessa parte. Então, a técnica de shave fica reservada, então, para os casos de infiltração. Vocês estão compartilhando? Sim, tá sim. Está compartilhando? assim. Infiltração de camada até a camada muscular, sem acometimento da submucosa ou mucosa, e, se necessário, pode dar ponto de sutura na célula muscular. Então, o acometimento, quando o acometimento intestinal é mais profundo, pode-se optar por excisão em disco. Aqui nesse vídeo, a Raquel eu vou tentar narrar enquanto ela mostra uma ressecção em disco com um grampeamento só, mas a ressecção em disco pode ser feito manual, não necessariamente o uso de grampeador, né, gente? Ele pode ser feito manual. Quando ela for, eu vou narrar, quando ela for expor, eu vou narrar para vocês. Aqui, nessa imagem, eu queria mostrar para os residentes que quando a gente vai aventurar, porque não é uma aventurar, é isso que eu estou falando, não pode aventurar. Não é uma aventura entrar numa pelve de endometriose. O que eu queria mostrar para vocês nessa imagem é que o que a gente tem muitas vezes no câncer, às vezes é uma aderência aqui, outra ali na pelve, tudo, mas a anatomia do paciente é relativamente preservada. E aí a gente pega uma paciente que está aqui com a pelve congelada, e é isso aqui que a gente vai deparar. Então, e não é uma aventura. Se tem comprometimento vesical, às vezes tem que fazer ressecção parcial da bexiga, às vezes dá para fazer o shaving na bexiga, mas muitas vezes pode perfurar. Se tem acometimento do ureter, às vezes tem que fazer ureterólise, como foi dito previamente. Nessa outra imagem aqui, mostrando a anatomia preservada, e aqui mostrando a aderência entre o útero, uma forte aderência entre a parede posterior do útero e o colo sigmoide, e nessa terceira foto, a aderência entre a parede anterior do útero e a bexiga. Então, é isso aqui que a gente vai deparar. Aqui, eu estou mostrando nessa figura inicial aqui de anatomia, os vasos uterinos bem próximos ali, e o ureter passando. E aqui um endometrioma, esse aqui eu peguei desse médico de Goiás, ele parece uma larga experiência com endometriose, tem vários vídeos próprios, mostrando um foco endometriótico aqui, no ligamento útero-sacro, e aqui mostrando que os vasos uterinos passam bem próximos, nessa terceira imagem aqui. Nessa outra imagem aqui, gente, é a ressecção do ligamento útero-sacro. E a última figura, depois que ele dissecou. Então, assim, é uma dissecção longa, pode ter lesão nervosa, pode ter lesão vascular, e no final é uma pecinha pequena, né, que a gente retira, né, ela encolhe e fica aquela peça, pode até ser frustrante, né. Nesse vídeo aqui da Thaísa, está mostrando a ressecção segmentar do cólon. Eu vou narrar para vocês, mostrando como que a ressecção é diferente da oncológica, né? Como foi dito também na segunda-feira. No intraoperatório, o toque vaginal é importante e deve ser realizado para guiar a laparoscopia, e define se tem invasão do fórceps vaginal posterior só com toque. Aqui a imagem de anatomia, né, do nível de anatomia, e a imagem da ressonância, mostrando aqui uma invasão da parede posterior da vagina, na porção proximal, e da parede do reto sigmoide. Né? Então, você consegue prever isso com as imagens pré-operatórias. Nesse outro slide, o que eu quis mostrar é um posicionamento. Eu achei aqui um pouco aberto demais o paciente, pode ter, né, dor aqui no quadril, talvez não precisa ser tão ampliado assim esse posicionamento, mas é bom para poder ter acesso, né, para a gente usar o levantador do útero, caso necessário, manipulador uterino, fazer o toque vaginal, toque retal, se for necessário, e para o grampeamento, caso seja necessário.
O preparo intestinal ele pode ser retrógrado ou oral. Eu ainda acho importante fazer o preparo intestinal, antibiótico profilaxia clássica e profilaxia para TEP-TVP. Aqui nessa foto é da Regadas, né? Ela usou essa perneira pneumática, quando dita na literatura, a indicação seria por ser uma cirurgia pélvica com alto risco de TEP-TVP. A preservação da artéria retal superior é importante, para a gente entender que pode, caso ela seja ressecada, a gente acaba provocando a síndrome da ressecção anterior do reto. Não é sempre, mas aumenta a chance, com urgência fecal, episódios de incontinência, aumento da frequência evacuatória, distensão abdominal, fragmentação das fezes. Então, não é necessário fazer ressecção da artéria retal superior, é uma ressecção segmentar. No pós-operatório, finalizando a cirurgia, a gente pode fazer o teste de vazamento. E alguns dados da literatura mostram que não fazem ileostomia protetora e só escolhem a ileostomia protetora quando tem algum extravasamento no teste do borracheiro ou teste de azul de metileno. A gente viu de segunda-feira eu não sei qual deles que falou que não faz de rotina a ileostomia protetora, né? E eu sei que vários grupos aqui em Belo Horizonte também não fazem. É diferente. Por que não escolhe fazer ileostomia protetora, gente? Porque é diferente CA de reto. Não é uma área irradiada, não é um paciente idoso com múltiplas comorbidades, é uma endometriose, uma lesão benigna, é uma paciente jovem, com poucas comorbidades, não tem doença consumptiva, né? Então, a gente tem que lembrar que é uma doença diferente, então não precisa ressecar tão amplo, né? E as complicações devem ser lembradas, porque do mesmo jeito que é uma paciente sem doença consumptiva, jovem, sem comorbidade, é uma doença benigna. E a gente tem que lembrar, conforme o Dr. Luiz Cláudio Pandini falou na segunda-feira, das possibilidades de fístula para cavidade, fístulas retovaginais, estenose, persistência de dor pélvica e lesões nervosas e suas sequelas. É uma cirurgia que pode ser usada para tratamento de infertilidade associada à endometriose, mas isso ainda acho que está totalmente a cargo do ginecologista. A gente sabe que quando tem acometimento intestinal, a ressecção desses endometriomas pode favorecer a fertilidade do paciente, e tem que ter treinamento. O mais importante é que o treinamento cirúrgico também favorece a melhora da fertilidade pós-operatória, tá? Não é uma aventura. Então, é isso, Raquel. Se você pudesse compartilhar esses 2 vídeos, aquele ressecção em disco e o outro eu esqueci o tipo. Eu vou tirar aqui. Vocês acham que ainda vale a pena compartilhar, gente? Pode ser? Eu acho que sim, Aqui já está no jeito, eu vou compartilhar então. Aquela ressecção em disco, o Raquel primeiro. Essa daqui? Não, não era não. Não, essa aí, ressecção em disco, eu falei errado, é o shave, mas tira esse daí, então vamos direto para o outro. Não. Que é o shave. Isso, esse daí. Aí você vê que esse shaving aí foi mecânico, né, gente? Com tesourinha mesmo, né? Quando a gente faz aberta, a gente pode fazer com bisturi, com a lâmina de bisturi. Usou um pouquinho da tesoura coaguladora, e se for necessário, faz um ponto de reforço ali seromuscular. Aí, Raquel, pode tirar. Deixa eu ver o outro seu. Esse aqui, reunião, chefia, sistematizar. Aí, eu comecei ele a partir 3 minutos e 35. 3 minutos e 35, por favor. Esse no meu só tem 2 minutos e 15, Pri. Deixa eu ver se é outro. Ué? Não é esse daqui não que você estava querendo apresentar? Não, nesse não. Então, volta nele, então.
Raquel, põe tela cheia para nós. Ah, tá, vou colocar, desculpa. É isso aí mesmo, reunião chefia. Eu vou então narrar ele. Adianta ele um pouquinho, passa ele para 1 minuto aí. Aí vocês estão percebendo a aderência, né, do sigmoide aí à parede do colo uterino, a região anterior da vagina, posterior da vagina. Aquela imagem da ressonância é a mesma que eu mostrei. Aqui, a dissecção. E na cirurgia, se percebe que não foi realizado a liberação ali da artéria mesentérica, da artéria retal superior. A dissecção foi bem rente ao colo, ao reto, né? E, olha, ó, liberou bem o meso, vai fazer uma ressecção bem segmentar mesmo, não teve, não ligou a artéria retal superior. Após a mobilização do reto ao redor da lesão, o grampeador é introduzido via a transanal, aberto cuidadosamente. Vocês conseguem ver aqui aqui ele está grampeando primeiro, né? Ele vai grampear primeiro. Grampeou, vai... Ah, não. Raquel, não era isso, não. Ah, gente, me desculpa. É porque esse aqui foi ressecção mesmo, intestinal. Me desculpa, eu achei que essa é ressecção intestinal mesmo, eu embolei aqui as histórias, aquela ressecção intestinal mesmo. Mas é como eu disse, não liberou a retal, não precisou ligar a retal superior, fez o grampeamento, isso evita, você vê que a peça é pequena, evita a síndrome de ressecção anterior do reto, né? Então é isso, gente. Desculpa aí, eu achei que o meu treinamento pré-apresentação ia dar certinho. Priscila, parabéns pela sua aula. Como diz o Guilherme, essas dificuldades tecnológicas acontecem com qualquer pessoa, né? Mesmo sendo ela brilhante como você. Mas isso acontece, isso é normal. Mas nós vamos aproveitar você e todo mundo aí que está aqui, o Bruno, que tem essa experiência maior em laparoscopia, todo mundo que tiver, para responder algumas questões. Já temos algumas questões no chat, mas eu queria saber já que estava falando da cirurgia, é o seguinte: vocês têm uma padronização dessa cirurgia? Começa sempre de um mesmo jeito e vai seguindo essa padronização, porque no câncer nós temos essa padronização. Eu acho que é interessante, assim, na verdade, você falou da laparoscopia diagnóstica, não é isso? Eu acho que, na verdade, de acordo com a dificuldade que nós temos de realmente mapear todas as lesões, a grande maioria das nossas cirurgias acaba tendo um pouco de surpresa e acaba sendo uma laparoscopia diagnóstica também. Mas como é a padronização dessa cirurgia? Começa por onde? Ou simplesmente você vai achando as lesões e retirando? Como é que é isso? Ou você pode responder, ou o Bruno responder, ou quem quiser responder. Sim? Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, Bruno. Já teve uma... Vocês estão me ouvindo tranquilo? Engraçado, tá ficando... Pode falar. Então, que a Priscila não ouviu, mas o Bruno... Nós estamos te ouvindo bem, Bruno. Ué. Estávamos, né? Acho que o Bruno congelou. Pelo menos tem mais alguém passando aperto com a tecnologia. Engraçado, tá falhando. Tá. Priscila, você ouviu a pergunta da Magda? Uai, eu ouvi a pergunta e eu vou te falar que quando a minha busca incessante exatamente por esse detalhamento da padronização, da abordagem. E a gente vê, né, da propaganda lá, cirurgia de endometriose em Cascavel, padronização da abordagem cirúrgica. Mas eu não vi
descrito especificamente nos artigos científicos, começa mais de um lado ou de outro, do modo como a gente vê essa padronização no tumor de reto. Eu não consegui achar, eu consegui descrições, tanto de artigos ginecológicos, como de proctologia, e descrevendo se teve acometimento de tal segmento, você faz isso. Se teve acometimento do ligamento utero-sacro, você resseca, da bexiga, mas como abordar inicialmente aquela padronização inicial, eu não achei. Uhum. Uma pergunta aqui, Priscila, de Cântia. Cântia, você quer fazer a pergunta, Cântia? Cântia fez uma pergunta, não sei se às vezes ela quer fazer pessoalmente a pergunta. A pergunta da Cântia é o seguinte: qual o limite que consideram adequado entre as ressecções múltiplas? Ouviu? Qual o limite adequado entre as ressecções múltiplas? Mas qual o limite adequado entre as ressecções múltiplas? Sim. Eu vou pedir a ajuda aí da turma aí. Bruno, você consegue fazer isso para a gente? Consegue responder isso para nós? Olha, na verdade não existe esse limite, não. Inclusive, nessa paciente, um dos discos ficou muito próximo, porque como a doença ela é multifocal, às vezes você tem nódulos profundos, próximos uns aos outros, e que a gente tem que tomar uma decisão. Às vezes a ressecção em disco, ela permite uma possibilidade de duas ressecções muito próximas. Essa paciente teve uma ressecção que foi a 5 centímetros da outra. Então, acho que esse limite não, a não ser que a gente veja que a ressecção se torna, a rafia vai se tornar muito um ponto dentro do outro, né? Aí não tem sentido, a gente já faz uma só rafia das duas lesões. Mas, assim, uma distância eu não acredito que tenha, não. E Bruno, vocês fazem uma padronização? Vocês têm? O grupo de vocês tem uma padronização? Fazemos. Desde o congresso Engraçado, tá dando um microfone, tá dando para vocês também, gente? Não, tá ótimo. Aqui, vê se Desde a primeira vez que a gente foi no congresso apresentar alguns casos de endometriose, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro de 2013 ou 2012, a gente tem tentado padronizar, igual a Priscila falou, os artigos científicos não dão isso, mas permitem que a gente tenha um embasamento, e a gente vai fazendo os cursos e vai vendo que mais ou menos todo mundo segue a mesma rotina, não necessariamente na mesma ordem, né? Que é, primeiro, o inventário, né? Eu acho que a gente entra no endometriose, a gente tem que estar preparado, não é aquele negócio de ficar catando lesão, porque senão você vai deixar passar. Então, a gente, de rotina, a gente faz a laparoscopia exploradora, faz a avaliação do seco, começa pelo seco, depois o último metro do hilo terminal, depois a gente sobe, faz a avaliação do diafragma e próximo ao fígado, depois a gente vai seguindo o trajeto do sigmoide até na pelve, e aí nós fazemos o inventário pélvico todo junto, porque muitas vezes ali com a pelve congelada, até a necessidade de secção ela é importante para a gente poder identificar as lesões. E a gente sempre faz a ureterólise lateral esquerda primeiro, depois a gente identifica os nervos hipogástricos esquerdos, faz a dissecção até na pelve, até próximo ao tórax uterino. O ureter, igual eu estava conversando com a Raquel, a gente sempre vai até no ponto em que ele cruza com a uterina, né? Onde a uterina passa por sobre ele. Então, naquele momento em que ele se torna perfurante, até para a proteção dele, fazemos a mesma coisa do lado direito. Então, fazemos a dissecção ureteral e depois a dos nervos hipogástricos. Do lado direito também. Aí que nós vamos começar com a dissecção na região central da pelve. Eu sempre eu recomendo para os residentes assim, nunca tentar ir direto. A gente fica muito ansioso para entrar naquela região
da parte central da pelve, onde você tem a maior aderência, separar o intestino do útero. Mas se você fizer isso, muitas vezes ele não vai estar onde você está imaginando, a fibrose modificou essa anatomia, e aí a gente vai acabar tendo uma perfuração ou do intestino, ou entrando dentro da vagina, ou lesando a inervação, e eu acho que aí é o maior perigo que a gente tem. E, por fim, a gente vai, depois que fizer essa liberação, a gente refaz o estadiamento pélvico. Então, aí, depois que a gente liberou os ureteres e liberou os nervos, aí a gente liberou o compartimento central, a gente refaz todo esse estadiamento. É importante lembrar que assim, a gente não faz a dissecção pélvica só quando não tem lesão. Então, aquela dissecção dos ureteres bilaterais e dos nervos, quando você tem uma lesão única, por exemplo, no seco, no sigmoide, não é o frequente, mas aí pode ser até que a gente tome uma decisão diferente. Mas em termos de padronização de rotina, a gente faz isso. Vocês deviam fazer um paper disso, com a padronização. Eu acho que a Luciana até já fez, já tem alguma coisa escrita sobre isso mesmo. Excelente. Outra pergunta que eu queria fazer, eu acho que essa pergunta, essa sua padronização e que você falou agora, já responde a segunda pergunta que eu vi no chat. Eu acho que já responde. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, porque é o seguinte: a gente sabe que eu vi essa evolução ao longo até dos congressos, né, nas falas. Luciana sempre foi defensora absurda do disco, e de início as pessoas eram muito contra o disco, e depois, hoje em dia, a gente vê que as pessoas fazem não só um disco, às vezes muito mais do que um disco. E eu só queria saber de você, existe alguma... A gente vê algumas controvérsias falando que, às vezes, quando você faz o disco no reto, quando você faz mais de 2 discos, você pode piorar a função. Como é que é isso, Bruno? Como é que é isso, Priscila? O que você sabe sobre isso? Quer falar primeiro, Priscila? Gente, o que eu já vi de duplo disco, né, o disco sobre disco, é que ele pode piorar a função da estrutura mesmo, do lúmen mesmo do intestino, do sigmoide ou do reto sigmoide ou do reto ali. Então, assim, há críticas, mas eu já vi em vários congressos, inclusive nessa apresentação minha, aquela foto lá do posicionamento do paciente na maca da Regadas, e ela fez disco sobre disco. Fez a primeira ressecção, aí sobrou um pequeno fragmento, ela fez disco sobre disco, entendeu? No relato pós-operatório, sem nenhum tipo de sintoma de obstrução, nenhum outro tipo de alteração intestinal. O duplo disco não é a nossa rotina, né? A gente sempre tenta evitar. E para a gente tomar uma decisão de duplo disco, não é simples, não. Muitas vezes a gente fica muito tempo para pensar se vale a pena mesmo, se a gente não devia ter escolhido uma ressecção segmentar, mas a gente tem feito. Eu nunca tive nenhum tipo de complicação pós-operatória com duplo disco. A única intenção que a gente tem é de usar um grampeador menor no segundo grampeamento. Então, a gente usa um 33 no primeiro disco e um 29 no segundo. Mas, em termos de alteração pós-operatória, a gente tem algumas críticas em relação a isso, mas como os trabalhos de endometriose são de baixa força, né, a gente tem pouca evidência científica para contradizer. E o que eu tenho visto é um excelente pós-operatório, e eu prefiro isso do que uma ressecção segmentar na altura das anastomoses que a gente faz na pelve. Ok. Tem algum cuidado especial para a extração da peça, Bruno e Priscila? Priscila, você quer responder? Bruno? Não, eu prefiro que o Bruno responda. Cuidado especial, a gente sempre tenta ser o mais conservador em relação às ressecções. Então, nós estamos tratando de mulheres jovens, então eu sempre que eu posso, eu faço a incisão mais baixa possível, de preferência na linha do biquíni. Tem gente que prefere fazer aquela incisão no ponto do trocarte da fossa ilíaca direita, que já é um trocarte maior. E quando a gente tem que mexer na vagina, a gente sempre faz a tentativa de retirar todas as peças pela vagina de uma vez só.
Então, aí a gente tem feito um ganho de incisões e tudo mais, né, do ponto de vista estético. Mas a maioria das vezes, hoje em dia, a gente não abre a peça dentro da cavidade, a gente já faz o grampeamento e já retira o intestino. Então, aí, com isso, a taxa de contaminação e intestino aberto é só quando a gente vai fazer o disco manual dentro da laparoscopia, né, que não é mais frequente. O Bruno, mas a vagina, estando íntegra, você não faz extração vaginal. De rotina, não. Só se você for... O que acontece? Querendo ou não, se você faz a ressecção, existe desde a época que o Miguel vinha aqui operar, né, Magno, esse cenário, ele sempre gostou muito de tirar a peça pela vagina. Eu sempre considerei assim, é mais uma fonte de duas rafias próximas umas a outras. Então eu tenho muito medo de uma fístula retrovaginal. Apesar de ser uma doença benigna, eu não faço ileostomia de rotina, independente da altura da anastomose, a não ser que teve alguma intercorrência na anastomose. Então, eu sempre que posso, eu evito abrir a vagina, a não ser que ela esteja cometida, não abro de rotina, não. Mas pode ser só... A Sinara pode falar também, eu acho que pode ser também preconceito meu. Eu acho que a gente já está agora com um tempinho caminhando, está ótima a discussão, mas eu vou pedir, aproveitar que o Bruno ainda jogou uma bolinha aí para a Sinara, para ela fazer as considerações que ela gostaria de fazer da aula, considerações a respeito do tema, uma vez que ela é a coordenadora do IPSENG, da residência do IPSENG. Por favor, Sinara. Então, boa noite a todos. Parabéns, Priscila, Raquel. Muito boas as apresentações. Como todos já comentaram, Priscila, tecnologia está nos matando, né? Mas nós vamos sobreviver. A gente está sobrevivendo à pandemia, a tecnologia não há de ser pior. Eu não tenho realmente a mesma dedicação que o grupo do Bruno em termos de tratamento da endometriose. Atualmente eu opero cerca de 1 a 2 casos de endometriose mês. Eu tenho uma parceria também com um colega da ginecologia e a gente opera. Então, esse mês, por exemplo, de outubro, foram duas pacientes, uma com ressecção, outra sem ressecção intestinal. É incrível como realmente a gente está assistindo ao crescimento da doença. A gente tem cada vez mais pacientes com endometriose nas formas graves, né? Não é simplesmente um foco ou outro, mas com formas graves, talvez até porque, como já foi comentado, o proctologista só é acionado realmente quando essas pacientes já têm formas mais graves. E o que ocorre para mim é que, se eu tiver que classificar a endometriose em um grupo de doenças, ela certamente é uma doença inflamatória imunomediada. E isso nos coloca no mesmo grupo das doenças inflamatórias intestinais, que é onde eu estudo mais e acabo tendo muito mais experiência. Mas as duas doenças, para mim, elas são muito semelhantes, no sentido em que nós não sabemos grandes coisas a respeito, do ponto de vista etiológico e de evolução. É uma evolução anárquica, é inflamatório, aquilo não é neoplásico, então a gente chama de benigno, mas nas duas doenças, de novo, nós temos algumas sequelas bastante malignas, muitas vezes pior do que neoplasia. Não me admira que a maior parte dos colegas não goste nem de tratar a doença inflamatória intestinal e nem endometriose, até porque as pacientes acabam tendo um perfil emocional muito parecido. É aquela história que a gente não sabe se elas são emocionalmente frágeis por causa da dor constante e da doença, ou o contrário. Mas a verdade é que realmente acabam não sendo doenças muito fáceis de nós lidarmos. E na medida em que não são doenças puramente anatômicas, embora nós nos deparemos com complicações anatômicas advindas do processo inflamatório, como cirurgião, nós temos que ter muito claro o nosso objetivo. O que nós queremos fazer? Porque cirurgia é martelo e prego. Não tem muito o que inventar. Nós não vamos tratar doenças sofisticadas que alteram cascatas imunológicas e inflamatórias com martelo e prego.
Então, o que a gente consegue fazer, na verdade, é recompor a anatomia, e talvez na endometriose esse seja o maior objetivo. E, como segundo objetivo, ou tão importante quanto, mas como consequência de uma recuperação anatômica, o tratamento da dor, principalmente dispareunia. A fertilidade já seria um terceiro ganho, também independente dessa recomposição anatômica, possibilitando até coleta de óvulos para FIV, enfim, que já não é nosso papel mais também. Então, nosso papel como cirurgiões, volto a repetir, é realmente recuperar a anatomia e ter como consequências os dois outros benefícios. Também faço sistematicamente, como o Bruno falou, uma abordagem da esquerda, inicialmente, posteriormente à direita, até assoalho pélvico, já identificando as estruturas que nós queremos proteger. O inventário ele é fundamental. Infelizmente, os nossos métodos de imagem não mostram tão bem processos inflamatórios, muito menos em placa, né, onde nós não temos massa. E é muito interessante porque, às vezes, a gente vê como massa, aquele efeito de massa, e quando nós vamos desfazendo aquela inflamação, aquelas aderências, de repente não tem nódulo nenhum para ser ressecado. Então, você entra, às vezes, com a programação de ressecar e, de repente, você não tem o que ressecar mais. Então, é durante a cirurgia que a gente, de fato, define, e se puder ser de forma multidisciplinar, de fato, é o ideal. Eu acredito que era isso que eu tinha para comentar. Também, conforme o Bruno já comentou, respondendo à Cântia, eu acredito que o bom senso deva prevalecer. É claro que se nós vamos fazer 3 ressecções num segmento curto e aquilo pode potencialmente causar uma estenose, o melhor é fazer uma ressecção segmentar curta e uma anastomose primária, que, como já foi comentado, é de muito baixo risco para fístulas, dado a boa condição destas pacientes, né? Muito poucas comorbidades, um status performance muito bom. Então, o índice de fístula e de maiores complicações é bem pequeno. Eu fiquei com uma dúvida, queria perguntar ao Bruno o seguinte: por que nesse caso dele tiraram os ovários? Porque, pelo que me pareceu, pelo que a Raquel apresentou, os ovários dessa paciente eles não eram exatamente doentes. É uma paciente de 40 anos, que talvez ainda tivesse aí 10, 12 anos de ovários funcionantes. É uma paciente que vai ter limitações para a utilização de terapia de reposição hormonal em função dos fenômenos tromboembólicos que ela já teve, que provavelmente são secundários ao processo inflamatório, mas nós não podemos garantir. Então, na dúvida, dificilmente algum médico vai prescrever uma reposição hormonal. Então, é uma paciente que aos 40 anos sai com uma menopausa cirúrgica da mesa. E numa doença que não é maligna, né? Ela não tem uma neoplasia que justifique isso. Então, eu fiquei um pouco curiosa. Eu sei que não é exatamente a nossa decisão, a decisão é do colega da gineco, mas eu fiquei curiosa para saber por que a opção foi essa, né? Fazer a oforectomia bilateral, visto que eles já tinham ressecado todos os focos de processo inflamatório e a paciente já estava esterectomizada. Bruno está por aí ainda? É mais uma curiosidade. Então, sim. Esse caso, essa paciente era uma paciente muito, muito determinada, ela é da área de saúde, e ela muito cabeça dura, sabe? E eu notei que teve alguma relação isso com a decisão dela. Eu acho que a questão dela ter sido operada e a relação dela com o ginecologista, ela falou que ela queria diminuir a chance dela ao máximo de ter outras lesões, e aí nisso ela mesmo que convenceu o próprio ginecologista a fazer, sabe? E, na verdade, ela tinha muito pouco de ovário, sabe, Sinara? O tecido que estava remanescente ali, ele não era um tecido muito viável, assim, não. E estava bem doente. Tanto é igual a salpingectomia que nós fizemos, que, na verdade, não foi a salpingectomia, foi acabar de fazer o que o pessoal não tinha feito, sabe? Mas, assim, não é nossa rotina. Eu concordo com você que, de jeito nenhum, a melhor opção é a gente fazer esse tipo de coisa, porque
Não tem evidência nenhuma. Agora, eu estou até olhando aqui para lembrar do caso, eu estou abrindo o prontuário dela aqui, não foi oforectomia bilateral, não. A gente tirou parede peritônio esquerda, eu não tinha visto isso no caso da Raquel, não, mas assim, ela já tinha, se ela tinha, ela foi antes, porque ela tem uma trompa direita, ligamento interossacro, septo retrovaginal, peritônio, parede peritoneal, colotomia 1, lesão de parede retal, colotomia 2, abaixamento do reto e iliocolectomia. Nós não tiramos o ovário dela, não? Porque a salpingec, Bruno, até acho que vale a pena, porque muitos desses tumores ovarianos eles têm início, na verdade, no tecido tubário. Então, ela não precisa... E essa paciente... mesmo... Essa paciente, eu até confundi aqui, porque tem algumas pacientes que pedem para fazer retirada de tudo, né? Mas o dela, na histerectomia, eles deixaram um pedaço da trompa, né? Aí não tem sentido você manter aquilo, vai causar até dor, pode dar uma hidrossalpinge nela, né? Mas os ovários não foram retirados, não. E eu queria aproveitar para finalizar e chamar atenção para uma coisa que, infelizmente, a gente assiste, né, várias vezes, que é o cirurgião prometer o que não pode entregar. Ou seja, ele promete que ele vai tirar a dor. Aí opera o paciente. Aí no pós-operatório, a paciente está lá com dor pélvica. Então, nós temos que entender que cirurgia é uma coisa, como eu falei, anatômica. Pode ser que, recompondo aquela anatomia, a gente vá realmente tratar a dor de forma secundária. Mas, como a cirurgia, a gente não trata a dor na raiz dela. Então, nós não podemos prometer isso, porque eu recebo, às vezes, em consultório, acredito que os colegas também devam receber, pacientes já operados, pois é, o doutor falou que eu ia ficar bom e, na verdade, eu estou com a mesma dor. Então, dor pélvica profunda é um diagnóstico também bem difícil de tratar, e a gente tem que ter muito cuidado com o que promete ao paciente. Era isso, minhas considerações. Muito obrigada aí por você ter me respondido. Obrigada a todos. Eu acho que essa PEC de endometriose foi excelente. Parabéns a Raquel pelo caso, parabéns ao Bruno por ter conduzido esse caso tão brilhantemente, parabéns a Priscila pela aula excepcional que ela deu. E, como diz a Sinara, a gente não deve realmente prometer, não é só nisso, não, é em tudo, né? Não pode prometer aquilo que você não pode cumprir, né? De maneira nenhuma. Isso é uma grande lição para todos nós. Sempre a gente tem que ter isso na cabeça e lembrar que a endometriose é uma síndrome, ela não é só uma doença, é uma síndrome que a gente ainda está descobrindo ou tentando descobrir os caminhos para tentar, né? Pelo menos, se não melhorar, aliviar a situação do paciente. Eu quero agradecer a todos pela participação. Nós já estamos no horário assim, em cima da hora de terminar. Eu acho que todo mundo está precisando de descansar, não é isso? Todo mundo aí para se preparar para mais um dia, que será amanhã, um dia pesado para todo mundo. E agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. Espero que todo mundo tenha aproveitado por demais todo esse conhecimento que nos foi dado de graça. Então, parabéns para todo mundo. Muito obrigada. Bruno, você quer dizer alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Eu agradeço muito o convite. A gente sabe que discutindo endometriose, se a gente pudesse, a gente ficava falando muita coisa, porque sempre tem alguma nuance, alguma coisa que a gente encontra na vida, mas é mais agradecer vocês mesmo e convidar vocês também para a nossa SMCP Update com o Dr. Paulo Rocha e a doutora Sinara, que vai ser semana que vem, na quarta-feira, nesse mesmo horário. Evento obrigatório para os residentes. Magda, mas eu quero falar também, Fala, Eli. Parabenizar todo mundo, o Bruno e a Priscila pela apresentação, você pela moderação, que foi perfeito, mas especificamente para os residentes, nós teremos mais uma PEC dia 18 de novembro, que é da Santa Casa, depois dia 16 de dezembro a avaliação. Todas as aulas que já passaram estão disponíveis no site da Sociedade Mineira de Coloprocto e no canal do YouTube da Sociedade Mineira. Depois, se alguém precisar, eu posso mandar o link por WhatsApp
mas para revisar para a prova, está tudo disponível lá. É só inscrever lá no canal da sociedade que vai ter acesso a todas as aulas. Boa noite e muito obrigado a todos pela participação. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Priscila, Boa noite. Raquel, todos os coordenadores. Tchau, foi bom ver vocês. Boa noite, pessoal. Tchau.